Boa noite novamente, meus irmãos. Vamos, nesse momento, pedir às crianças, para ficarem de pé. Vamos orar por elas. Elas terão ali o culto infantil, onde elas ouvirão a mensagem do Evangelho de forma objetiva e clara, seja adequada, né? Então, as crianças fiquem de pé em seu local mesmo e vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo aqui precioso que tivemos. Em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar sendo com essas crianças que ouvirão, ó Deus, essas crianças que ouvirão a mensagem do Evangelho. E que, ó Pai, o Senhor seja também, ó Deus, com o professor, a professora que vai ali, ó Deus, transmitir essa mensagem. Que haja clareza, que haja realmente, ó Pai, o Teu Evangelho sendo lançado nesses corações. E que esses corações, ó Pai, sejam um solo fértil, ó Pai, recebendo essa palavra. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção para o culto infantil deles ali nesse momento. E pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Então as crianças podem ir para lá. E agora vamos nós aqui continuarmos a nossa exposição da carta de Paulo aos Efésios. Portanto, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos fazer a leitura de Efésios capítulo 4 a partir do versículo 11. E leremos até o versículo 16. Efésios capítulo 4, versículo 11. Todos acharam já? Diz assim, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar novamente. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela leitura da palavra. Obrigado porque o Senhor nos permite nesse momento estar aqui, ó Pai, prontos, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, Deus, nesse momento, preparar os nossos corações que serão alvos da Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, tirar do nosso meio tudo aquilo que tenta tirar nossa atenção, tirar o foco, ó Pai, da Tua palavra, e que nós possamos ser trabalhados, ó Deus, através da Tua mensagem. Que, ó Deus, a Tua palavra seja um espelho, ó Deus, mostrando tudo aquilo que nós precisamos melhorar, mostrando, ó Deus, tudo aquilo que precisamos mudar. Faz essas coisas no nosso meio, faz essas coisas em nós. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos continuar, a nossa exposição de Efésios capítulo 4. Fazer aqui de novo, eu sempre gosto de fazer uma recapitulação para sempre você se situar onde você está aqui na carta de Paulo aos Efésios. Eu coloquei assim no slide. Nos capítulos de 1 a 3 de Efésios, Paulo estabeleceu a plenitude da nova vida em Cristo, com todas as bênçãos, honras e privilégios de ser um filho de Deus. E nos capítulos 4 a 6, ele dá agora as obrigações e exigências de viver a plenitude dessa nova vida. O Senhor agora, já que Paulo estabelece essa divisão do 1 ao 3 e do 4 a 6, justamente porque o Senhor espera que nós possamos agir conforme essas novas pessoas que ele
apresentou nos capítulos de 1 a 3. Olha, ele nos apresenta que nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus e agora ele quer nos mostrar que você deve agir como essas novas pessoas. E isso aqui se parece muito com a nossa vida cristã. A vida cristã é justamente você se tornar aquilo que você já é. Nós já temos todas essas coisas, Deus já nos concedeu todas essas coisas e cabe nós apenas agora nos tornarmos tudo aquilo que nós já somos. Paulo quer mostrar agora que a transformação da sua vida vem, em primeiro lugar, através de você agir de acordo com quem você é. Paulo quer mostrar que a transformação da sua vida vem de você viver essa plenitude da nova vida em Cristo que foi recebida. Nessa parte prática e exortativa, ele iniciou falando acerca da unidade em meio à adversidade. Foi isso que nós vimos do versículo 1 até o versículo 10. Ele vem nos mostrar, Paulo nos mostrou que nós somos chamados para viver de modo digno na nossa vocação. Paulo nos mostrou nos versículos 1 a 10 que nós devemos andar dignamente, que nós devemos viver dignamente, conforme tudo aquilo que ele apresentou nos capítulos 1 a 3. E ele, meus irmãos, pelo menos para mim, eu não sei como foi a experiência para vocês, mas ele nos pediu aqui que nós vivêssemos a unidade em igreja. E, amados, foi coisas tão difíceis que Paulo exigiu desses irmãos. Foi uma coisa tão difícil que Deus exigiu de mim. É tão difícil aquilo que ele pediu nos versículos 1 ao 10. Que nós, como irmãos em Cristo Jesus, possamos viver em unidade em meio a essas adversidades, que nós temos. No versículo 10, Jesus é apresentado como o agente do preenchimento. Vai dizer Efésios 4:10, que ele é a plenitude, o mesmo que subiu acima de todos os outros para cumprir todas as coisas, para encher todas as coisas, para suprir todas as coisas. Ele é apresentado como um agente do preenchimento de todas as coisas. E agora, nos versículos 11 a 16, ele apresenta um conteúdo desse enchimento e a finalidade para a igreja. Agora ele vai dizer que esses dons que foram dados para a igreja, ele vai agora nomear esses dons. Esses presentes que foram concedidos por aquele que desceu, que é o mesmo que subiu, e ele vai começar agora no versículo 11 dizer que ele mesmo foi quem concedeu. Ele vai agora nomear esses presentes. E para nossa surpresa, não são dons naturais, não são habilidades extraordinárias. Nós vamos perceber que foram homens. Deus concedeu homens para que possa ser esse presente de Cristo para a igreja. E por isso que quando nós vamos estudar esse texto de Efésios capítulo 4, versículos do 11 a 16, nós vamos entender que o grande tema dessa passagem é igreja, o presente de Cristo Jesus. Ele quer mostrar que é a igreja que ele apresenta aqui nesses versículos, tudo isso que acontece na vida de igreja, todas essas coisas, é o grande presente de Cristo Jesus para mim, é o grande presente de Cristo Jesus também para a sua vida. Esse mesmo Salvador que cumpriu o seu ministério, esse mesmo Salvador que ao subir deu dons aos homens, deu presentes aos homens, esse mesmo Salvador agora faz essas coisas com um objetivo. E o objetivo é que esses presentes prestariam então um serviço à igreja de modo bem especial. E aí nós vamos ver nos versículos 11 a 13 aqui de Efésios que ele vai apresentar o presente de Cristo para a igreja crescer. Nesses 3 versículos 11, 12 e 13. Vamos ler esses 3 versículos novamente. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. A intenção de Paulo aqui nesses versículos não é nos mostrar uma lista completa dos oficiais da igreja. O objetivo de Paulo aqui nesses versículos de 11 a 13 não é mostrar uma lista completa das funções que são exercidas dentro da igreja. Você for olhar no Novo Testamento, em 1 Coríntios 12, ele vai apresentar realmente mais funções. Mas esse não é o objetivo de Paulo aqui. Ele quer dar a ênfase aqui, nessa passagem, chamar a sua atenção para um tipo de função específica. E a ênfase dessa passagem, do capítulo 4, do 11 ao 13, não é posta nos apóstolos, não é posto nos profetas, não é posto em nenhum desses que eles estavam chamando aqui. Nenhum desses que ele nomeou. A ênfase de Paulo nesses versículos é no mostrar que Cristo concede funções para a sua igreja. Que Cristo agora dá modos diferentes para que a igreja possa agir. Os versículos de 1 a 10, ele vai falar sobre unidade. Que todos temos a mesma posição. Não existe ninguém melhor do que ninguém. E agora, nesses versículos, do 11 a 16, vai dizer que, embora todos nós tenhamos a mesma posição, existem funções diferentes. Funcionalmente, existe ali uma diferença, né? E é isso que ele vai tratar aqui nos versículos de 11 a 13. No versículo 11, ele vai nos mostrar o doador desses presentes, quem é o doador desses presentes, e vai nos mostrar também o presente que ele nos deu. Versículo 11, ele vai nomear aí vários, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou pastores e mestres, dependendo da versão que você tenha. Os apóstolos, eu vou explicar aqui de forma rápida para você. Os apóstolos são homens encarregados pelo Senhor de pregar a palavra de Deus e plantar igrejas. Os apóstolos eram homens que viram o batismo de Jesus Cristo. Eram homens que viram a ascensão de Cristo Jesus aos céus. Eram homens que tinham poder de operar milagres. Era um homem que tinha o dom de operação de milagres. E tudo isso, esses milagres eram realizados com o fim de autenticar a sua mensagem, a mensagem que eles pregavam. Os profetas eram porta-vozes de Deus, recebiam revelações do Senhor e as transmitiam para a igreja. Aquilo que o profeta recebia de Deus e transmitia para as pessoas através do Espírito Santo era a palavra de Deus. Geralmente a gente vai ver no Antigo Testamento, né, quando o profeta ia começar a falar, ele dizia, assim diz o Senhor. Quando ele dizia, assim diz o Senhor, naquele momento era Deus quem estava falando, porque ele recebia essa revelação e transmitia essa revelação, essa mensagem. E aí, para deixar muito claro, hoje em dia, nos nossos dias, não temos nem profetas e nem apóstolos, no sentido mais técnico da palavra, no sentido mais bíblico da palavra. O seu ministério acabou quando a fundação da igreja foi concluída e o cânon do Novo Testamento se completou. Pastor, como é que eu sei que um apóstolo é falso ou que um profeta é falso? Simples. Se declarou profeta, se declarou apóstolo, já é falso. Por quê? Cessou. Nós não temos apóstolos e nem profetas, no sentido bíblico que é usada essa palavra. Mas nós temos equivalentes hoje em dia, não temos? Quem são os apóstolos equivalentes hoje em dia? Os missionários. São aqueles que são enviados para fundar igrejas, para iniciar os trabalhos. Nós temos os equivalentes aos profetas? Temos os pastores, os pregadores, aqueles que pregam a palavra de Deus, que recebem a palavra de Deus e que transmitem a palavra de Deus. E aí ele vai continuar e no versículo 11 vai nos mostrar também outra categoria, vai nos apresentar os evangelistas, né? Os evangelistas são aqueles que pregam as boas novas de salvação.
eu classifiquei assim, ó, são divinamente equipados para ganhar os perdidos para Cristo. Porque eu acho muito bonito quem tem o dom de evangelismo, um evangelista nato. Ele encontra uma situação onde você observa e você diz, eu nunca que eu conseguiria pensar nisso sequer. É um dom realmente que Deus dá, uma capacitação sobrenatural, que aquele homem, ele consegue, nas situações mais diversas da vida, ele consegue falar de Cristo Jesus. Então a mensagem, a obra do evangelista era sair ao mundo, pregar a palavra de Deus e conduzir esses convertidos para a igreja local, onde na igreja local esses novos convertidos seriam ali alimentados e encorajados. E ele vai falar dos pastores, os que servem debaixo da autoridade do Supremo Pastor, cuidando das ovelhas de Cristo. Aí o pastor já é diferente, o pastor ensina, o pastor exorta, ele alimenta, ele cuida, ele protege, ele vigia, ele consola. Então, o pastor usa da palavra de Deus, que a palavra de Deus é que é o alimento, a palavra de Deus é a vara, onde o pastor também cutuca. A palavra de Deus é realmente um instrumento que o pastor usa para poder cuidar. Só que existe uma grande diferença para o evangelista, porque o pastor, o ministério dele é especificamente para dentro da igreja local. E ele vai apresentar aí também os doutores, né, que são os mestres, né, em algumas versões tem assim também, que é a mesma coisa. São homens que receberam o poder de Deus para explicar o que a Bíblia diz. São aquelas pessoas que têm realmente uma capacidade assim absurda de colocar uma explicação na sua cabeça e que você nunca mais esquece aquilo que ele ensinou. Esse é realmente o dom do mestre, a habilidade sobrenatural que Deus dá. Mas eu quero fazer uma análise com você no versículo 11. A unidade desses dois substantivos, pastores e doutores, se você perceber, está diferente. Versículo 11, vamos ler com calma, ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, ao invés de ele dizer e outros para doutores, ele não diz assim, ele diz e outro para pastores e doutores. Então a unidade dos dois substantivos, pastores e doutores, com um artigo, coloca-os à parte dos outros mencionados. O autor quer chamar a atenção dos leitores para esses dois que ele colocou um artigo, ele identificou, ele colocou junto. Os outros não estão em foco aqui. O objetivo nesse caso é chamar a atenção para os presentes que foram dados por Jesus para dentro da igreja e de forma permanente. Os apóstolos e os profetas foram líderes do início da igreja? Sim, nós lemos isso. Capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer que os fundamentos dos apóstolos e dos profetas foram dons presentes que Deus concedeu para o início da igreja. Os evangelistas, ele pertence à igreja, porém é para o avanço da igreja. Ele é para fora da igreja, ele é o permanente, porém é para fazer avançar o reino de Deus. É como se fosse da parede da igreja para fora. Ele vai realmente ganhar o pecador, ganhar o perdido. O foco aqui é mostrar que os pastores e doutores são os líderes permanentes da igreja para sua edificação. Ele quer chamar a atenção agora para aqueles presentes que foram dados para a igreja de forma permanente, que é agora da parede da igreja para dentro, da parede do prédio da igreja para dentro. Então ele vai mostrar, realmente chamar a atenção agora desses leitores para esses presentes que foram dados para edificação do corpo de Cristo Jesus. E o primeiro substantivo, pastores, é uma classe do segundo substantivo, os doutores, os mestres. Como assim? Todo pastor é mestre, é doutor. Mas nem todo doutor é pastor. Essa é a ideia. Todo pastor deve ser doutor, deve ser mestre. Tem que ter essa habilidade de ensinar. Mas nem todo aquele que tem a habilidade de ensinar foi dado para pastorear.
foi dado para cuidar, foi dado para realmente exercer o ministério pastoral. E aqui, no capítulo 4, versículo 11, os que servem à igreja como pastores e doutores são designados como presentes de Cristo para a igreja. E eles devem ser objetos do amor de toda a igreja. Eles são dados para a igreja como os representantes de Cristo. Eles são dados aqui como alguém do próprio Cristo para cuidar desses irmãos. E isso já nos mostra, né? Nos mostra que, olha, se como representantes de Cristo, se como presentes de Cristo Jesus para a igreja, se eles forem rejeitados, quem está sendo rejeitado? O próprio Cristo Jesus. Se Cristo dá um presente para a igreja e a igreja não cuida, isso é uma afronta para Cristo Jesus, que foi quem concedeu esse presente. E essa é a ideia do capítulo 4, versículo 11. Ele quer mostrar isso, que esses líderes que têm funções diferentes na igreja, eles são presentes de Cristo Jesus. A nossa unidade como igreja local não destrói as diversas funções diferentes. Não destrói as formas diferentes que Deus age por meio de nós. Ele age justamente através dessas nossas funções diferentes. Por isso aqui existe o diácono, por isso aqui existe um irmão que está responsável por um ministério, por isso que existe o pastor, mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos a mesma posição, mas, todavia, no entanto, existem funções diferentes, existem responsabilidades diferentes. Para que a igreja possa viver aquilo que foi dito nos versículos 1 ao 10, Jesus concedeu dons. Jesus concedeu homens para que possam guiar e conduzir a igreja para essa realidade que já foi dita. Este ministério, esses homens que foram dados, essas funções diferentes dentro da igreja, é o instrumento pelo qual Cristo opera tudo aquilo que ele disse nos versículos 1 ao 10. Tudo aquilo que foi tão difícil para nós ouvirmos no domingo passado. E Cristo mostra nesse texto, olha, eu dei homens para que possam fazer com que essas coisas se tornem então realidade. Com isso, amados, nós podemos entender claramente que o ministério pastoral não foi inventado pelo próprio homem. Foi o próprio Cristo quem designou esse ministério. Porque ele começa no versículo 11 dizendo, e ele mesmo. Foi ele próprio quem concedeu. Não foi um homem que inventou essas coisas. Eu acho que ninguém em sã consciência inventaria isso. Foi o próprio Deus quem concedeu esse presente para a igreja. Nós também podemos entender que o ministério pastoral é válido para hoje. Você aqui, você precisa ser pastoreado. Foi o próprio Cristo quem determinou que fosse dessa forma. Somente o versículo 11 já nos mostra, meus irmãos, que os pastores são presentes de Deus para vocês. É dessa forma que você deve olhar os pastores ao qual Deus lhe deu. São presentes. E como todo presente, devem ser recebidos com alegria. E como todo presentes, devem ser cuidados. E ao tratar aqui acerca do doador, do presente, que foi o próprio Cristo quem deu esse presente para a igreja, ele vai agora, no versículo 12, tratar o porquê. Qual é a função? Colocou um pastor na igreja local. Por que Cristo inventou um negócio desse? E é justamente o que nós vamos ver no versículo 12, a função do presente dado por Cristo Jesus, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Nós chegamos agora à função do presente, como eu lhe disse. Essa é a ideia do versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O processo é assim: os dons equipam os santos. Os pastores e doutores equipam os santos. Os santos, então, servem na igreja local. E o corpo, que é a igreja local, vai ser, então, edificado. É dessa forma o processo de crescimento da igreja local que Deus planeja. É dessa forma como Deus preparou para que nós pudéssemos crescer como igreja local. Esses dons, esses presentes, esses homens que Deus colocou, que foram dados para a igreja, foram dados para aperfeiçoar. Foram dados para equipar os crentes. Foram dados para dar habilidades para que esses irmãos, esses crentes possam servir ao Senhor. E que esses irmãos, servindo ao Senhor, operem o crescimento do próprio corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Esse é o propósito. Por que existe pastor na igreja local hoje em dia? O pastor, coloquei aí, né? O pastor ministra aqueles que estão em volta dele para que sejam equipados e edificados na fé. E estes saem e ministram aos outros. E dessa maneira a igreja cresce. Esse é o método de Cristo. Uma estratégia de crescimento da igreja local. Sabe como é uma estratégia de crescimento da igreja local? Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e o 13. O pastor equipando os membros, corpo, e os membros da igreja servindo na igreja. Dessa forma, esse método que Deus utiliza para fazer a igreja crescer em qualidade e em quantidade também. A ideia resultante é que Cristo deu a alguns homens na qualidade de mestres e também de pastores e mestres, né, pastor-mestre, com o propósito de aperfeiçoar e prover o equipamento necessário para todos os santos, com vista à obra de ministrar uns aos outros, bem como edificar o corpo de Cristo. Sabe o que Cristo está nos dizendo? Ensinando para nós, aqui, Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, Genibaú. Amados, o pastor não deve fazer com que a igreja dependa dele. O pastor não é o que tem que fazer tudo. Esse não é o papel do pastor. O papel do pastor é equipar os santos, aperfeiçoar os santos. A ideia aqui é que o pastor seja o treinador de um time de futebol. O treinador joga? O treinador faz o gol? O treinador faz o quê? Treina. O nome já diz tudo. Diz o que é que os jogadores têm que fazer. Essa é a ideia aqui do versículo 12. O pastor é o treinador. Ele diz, vai e faz. Faz assim, faz desse jeito. E quem faz são os jogadores. É a mesma coisa, o pastor chega e diz, amado, faz assim. Irmãos, não é dessa forma, é por aqui. E quem que faz? Os membros. É o corpo, é a igreja quem realiza o seu próprio crescimento. O pastor não pode fazer a igreja depender dele eternamente, perpetuamente. As coisas só acontecem se o pastor fizer. Não é isso. Essa não é a ideia de crescimento. Essa não foi para isso que Deus colocou o pastor na igreja. Deus colocou o pastor na igreja para que você seja preparado para servir ao Senhor. Aperfeiçoamento dos santos, né? Ele diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra tem o sentido de aperfeiçoar o que está deficiente nos cristãos e dá a ideia de levá-los a se tornarem aptos para o desempenho de suas funções no corpo. Foi o que eu já disse. Meu papel como pastor aqui não é fazer as coisas por vocês. Meu papel como pastor nessa igreja não é fazer a obra. Meu papel como pastor dessa igreja é equipar vocês para que vocês realizem as suas obras.
Foi para isso que Deus me colocou aqui. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Equiparmos vocês, para que vocês também realizem a obra do ministério, assim como nós. Nós estamos realizando a obra do ministério e que vocês também realizem a obra do ministério. E é interessante aí, né? Para a obra do ministério. Essa palavra, ministério, é usada aqui não para descrever a obra dos pastores, mas sim a obra de todo o povo de Deus, sem exceção. Como é que o Novo Testamento enxerga o ministério? É obra do pastor? Não. Ministério aqui é de todos, sem exceção. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma responsabilidade aqui. Se você é membro dessa igreja, você tem a sua função aqui. Essa obra do ministério aqui não é minha somente. É sua também. Você faz parte daqui, dessa obra do ministério. E para a edificação do corpo de Cristo. A finalidade do exercício do presente que Cristo deu é a edificação da igreja. É dessa forma que você cresce, meu irmão, servindo. É dessa forma que a igreja cresce. Com os irmãos, servindo. Sabe como é que a igreja cresce? Sabe como é que você cresce? Não é só vindo para os cultos. Se você só vier para os cultos, você não cresce. Se você só vem participar aqui dessas 2 horas de culto, não espere que haja crescimento. Você não vai crescer. Você está passando tempo aqui. Sabe como é que você cresce? Quando você se envolve. Quando você serve. Quando você dedica tempo. Quando você é treinado. Quando você é aperfeiçoado. Esse é o método que Deus usa para fazer com que nós crescermos. Para com que nós possamos crescer, né? Limitar o serviço cristão ao pastor impede o desenvolvimento do povo de Deus e impede o crescimento da igreja. Trabalhando juntos como o corpo de Cristo, nós podemos então expressar essa plenitude do Senhor Jesus Cristo. Muitas igrejas, irmãos, hoje em dia, não seguem mais essa ideia do Novo Testamento. Muitas igrejas não seguem essa ideia, esse princípio bíblico. O que é que eles fazem? Deixam com que o pastor faça todas as coisas. O pastor recebe salário para isso, ele faz. Ele está recebendo, ele só faz isso. É ele que tem que fazer. Muitas igrejas fazem isso. Profissionalizam o ministério, terceirizam o ministério. Eu não faço, mas eu pago alguém para fazer. Mas, meus irmãos, só quem perde com isso somos todos nós, eu e você. Porque se você não se envolver, você não vai crescer. A lição importante aqui, ensinada, é que não só aqueles que são qualificados de pastores e mestres devem estar engajados, mas que a igreja inteira se engaje no labor espiritual, que a igreja inteira se engaje na obra do ministério. Quer um versículo bíblico para provar que você tem que estar no ministério? É esse versículo. E todos nós devemos estar no ministério. Você tem que estar servindo de alguma forma. E, meus amados, em uma era individualista como a de hoje, onde é ensinado que ninguém tem o direito de se meter na vida do outro, Jesus apresenta a contracultura aqui. Jesus apresenta o oposto disso tudo. Você precisa de alguém se metendo na sua vida. O pastor fará isso. E isso é um presente de Deus. Olha só a contracultura que Deus apresenta. Você precisa de alguém se metendo na sua vida. Você precisa de alguém dizendo como é que você tem que fazer. O que é que você tem que fazer. E ao se tornar membro dessa igreja, você está dando todo o direito a mim para fazer isso. Você está me dando todo o direito, o pleno direito de que eu
participe de sua vida. E não é porque eu gosto disso, de se meter na vida dos outros. É porque é o meu ministério. Deus me chamou para isso. Eu preciso cumprir o meu ministério. Como? Participando na vida de todos vocês. E, amados, isso dá trabalho. Fazer isso dá trabalho. Há mais desgastes fazendo isso. Por isso que vários pastores não fazem mais assim. Porém, eu quero ser bíblico. Por isso que eu me meto. Por isso que eu faço. Por isso é que eu me envolvo. Por isso é que eu vou lhe chamar para conversar. Por isso é que eu vou dizer que o que você está fazendo pode estar errado. Por isso é que eu vou dizer, não vai por esse caminho, vai por esse outro caminho aqui. Vocês vão ficar com raiva de mim, vocês não vão gostar de mim, mas eu preciso ser bíblico, meus irmãos. Se tornou membro dessa igreja, você está me dando total direito de fazer isso. Sabe o que é que eu entendo? Para com que vocês cresçam. Vocês precisam de mim. Vocês precisam que eu esteja pastoreando. Vocês precisam que eu esteja me envolvendo. Vocês precisam que eu possa estar participando da vida de vocês. Que eu não fique sabendo do que acontece na sua vida por terceiros. Como acontece hoje. Eu fico sabendo das coisas por terceiros. Ah, pastor, fulano, aconteceu isso. Às vezes, se o irmão estiver morrendo, dá tempo não ir para o velório. De tão demorado que eu fico sabendo das coisas. Mas não é assim. Se você quer se envolver, se você quer crescer na caminhada da fé, meu irmão, você precisa ter pessoas ao seu lado. E você precisa de um pastor do seu lado. Você precisa do pastor se envolvendo. Mas para o alívio de vocês, não vai ser eternamente assim. Certo? Não vai ser, não será para sempre dessa forma. Esse presente dado por Deus para a igreja tem um prazo de validade. E esse prazo de validade nos é apresentado no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. O versículo 13 responde à pergunta: por quanto tempo continuará esse processo de crescimento? E a resposta é: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Amados, lembrem-se que Paulo aqui está falando a uma igreja local. Lembre-se que Paulo está falando aqui a uma igreja local acerca de unidade. Além dessas coisas que ele falou aqui serem aplicadas, sim, na igreja universal, na igreja como nós seremos na eternidade, essa realidade aqui também se aplica a nós. Ele está falando para uma igreja. Olha, esses homens vão pastorear vocês até com que vocês fiquem dessa forma. Até que vocês cheguem a esse estágio aqui. A unidade da fé, que ele classifica aí, né, que ele qualifica, a unidade da fé aqui, a fé aqui não se refere a um ato de crença. A fé aqui é uma indicação do conjunto de doutrinas que devemos crer, a doutrina cristã. A fé aqui é o conteúdo do evangelho na forma mais completa. Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que você possa compreender de forma plena o conteúdo do evangelho, não somente intelectualmente, mas também de forma prática, de forma objetiva, de forma vivida. Então o pastor vai estar envolvendo na sua vida até que você possa compreender o evangelho intelectualmente e vivendo o evangelho de forma prática. Quer um exemplo disso? A igreja de Corinto. Estava acontecendo várias divisões ali dentro da igreja de Corinto. Qual era o motivo? Porque eles não entendiam uma doutrina tão importante, que é a doutrina da unidade da igreja local. O equívoco doutrinário os levaram a um erro. Os levaram à divisão. Apenas uma igreja biblicamente equipada, servindo fielmente e espiritualmente,
pode chegar à unidade da fé. Qualquer outra unidade estará em um nível puramente humano e será apenas constantes conflitos e sem essa unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, que ele também coloca, não é uma referência ao crente individual, mas o cristão que compõe o corpo do qual Cristo é a cabeça. O segundo resultado de seguir o padrão de Deus para a construção de sua igreja é alcançar o conhecimento do Filho de Deus. Paulo está falando aqui sobre o conhecimento profundo através de um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Quando você obedece à palavra de Deus, quando você obedece aquilo que ele ordena, e quando você consegue ter esse relacionamento íntimo com Jesus, esse relacionamento íntimo com Jesus, ele só vai ser alcançado através de uma forma, de um instrumento que ele nos apresenta no capítulo 3. Você só vai conseguir ter um relacionamento profundo e íntimo com Cristo Jesus quando você estiver relacionado na igreja local. Fundados e enraizados em amor. Juntos. Quando você estiver envolvido com seus irmãos, quando você estiver sendo obediente a Deus, vivendo esse relacionamento na igreja local, você vai poder experimentar esse conhecimento profundo de Cristo Jesus. Quando você obedecer a Cristo na igreja local, você vai sentir isso. E a homem perfeito. O desejo de Deus para a sua igreja é que cada crente seja como seu filho, manifestando as qualidades de caráter daquele que é a única medida do perfeito. Aqui é como qualificado o homem perfeito. A igreja no mundo é Cristo no mundo. Porque a igreja é a plenitude do seu corpo. Nós vimos isso no capítulo 3. A igreja é a plenitude do seu corpo. Não é no capítulo 3, é no capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 23. Portanto, a igreja no mundo é Cristo no mundo. Até que nós cheguemos a homem perfeito. Até que nós possamos mostrar para esse mundo de forma mais plena e perfeita a imagem de Cristo Jesus. E ele vai continuar à medida da estatura completa de Cristo. Seremos conformados a ele. Todos serão moralmente como Cristo. A igreja será um corpo adulto perfeitamente adaptado ao seu cabeça glorioso. A medida da estatura completa de Cristo significa o seu crescimento total. Significa a igreja crescer. Significa a igreja cumprir o plano de Deus para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, isso será uma realidade na vida da igreja local, até que vocês cumpram o plano de Deus. Cristo deu os pastores para que os membros sejam aperfeiçoados. E a meta, o objetivo, é Cristo. Ele é a nossa vida, ele é o nosso exemplo, ele é a nossa meta. Nós devemos imitá-lo e chegar à plenitude da sua própria estatura. Viver em igreja local, viver como membro de uma igreja local, é você impor sobre si nada mais, nada menos do que o objetivo de Cristo. É o objetivo de ser igual a Cristo Jesus. Seu objetivo é nada mais, nada menos do que a perfeição. Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus, que todos nós chegamos à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Paulo quer mostrar aqui nesse versículo 13 que não há membro do corpo de Cristo que não precise ser pastoreado. Você não alcançou estes objetivos. Você não é como o versículo 13 ainda. Não importa quem você seja, o que você ache, as suas justificativas, você precisa da igreja. Você precisa ser pastoreado. Essa é a mensagem de Deus no versículo 13 aqui. Nos mostrar que não existe exceção. Se você faz parte do corpo de Cristo, você precisa de igreja. Se você faz parte do corpo de Cristo Jesus, você precisa ser pastoreado. Ah, pastor, eu vou dar um tempo da igreja.
Eu vou aqui me afastar um pouco da igreja. Eu vou passar um tempo aqui, pastor, sem ser pastoreado. Amado, você está dando tempo da caminhada cristã. Você está dando tempo de ser crente. Você está dando tempo de ser o corpo de Cristo Jesus. Você está dando tempo do seu relacionamento com Cristo Jesus. Como é que você vai se relacionar com Cristo se você não está na igreja? Se você não está envolvido na igreja? Se você não está envolvido com os irmãos da igreja? Cristo quer mostrar isso, meus irmãos. Você precisa da igreja. Sabe o que é que você precisa para você vencer os seus pecados? Igreja. Sabe do que você precisa para você vencer as suas lutas? Igreja, meu irmão. Você não é autossuficiente, meu irmão. Você não pode vencer sozinho. Você precisa de um pastor na sua vida. Você precisa de alguém lhe mostrando a palavra de Deus. Haverá um momento em que vocês não vão ser pastoreados por mim. Vai chegar um dia isso. Mas você será pastoreado pelo próprio Cristo. Então, eternamente, você será pastoreado por mim agora e por Cristo na eternidade. Tendo dito estas coisas, tendo dito acerca do doador, tendo dito acerca do presente, da função desses presentes, e dando ali o prazo de validade, né, até quando esses presentes terão a prerrogativa na sua vida, ele vai nos mostrar agora que nós precisamos entender o propósito. Para que Deus faz isso? Por que Deus nos deu esse presente? Ele foi nos dito que o objetivo é o aperfeiçoamento. Mas para qual propósito? Qual a finalidade disso tudo? Ele vai nos mostrar nos versículos 14 e versículo 16 justamente isso. Por que Deus age dessa forma? Por que Deus age assim? O ideal da plena maturidade que ele desenvolve aqui nesses versículos, né, está caracterizado aqui no versículo 14, justamente, só que de forma negativa, certo? Do prisma negativo. E aí, no versículo 15, ele vai mudar o prisma, ele vai mudar a ótica, ele vai botar do lado positivo. Por exemplo, versículo 14 e 15, ele vai nos mostrar o propósito. Vamos ler os versículos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Quando os presentes operam de acordo com a vontade de Deus e os santos são ativos no serviço do Senhor, 3 perigos são evitados. Versículo 14 nos mostra: imaturidade, instabilidade e ingenuidade. Quando nós temos uma igreja bíblica ativa, esses 3 perigos são evitados. A imaturidade, crentes que nunca se envolvem no serviço ousado por Cristo, nunca deixam de ser meninos espirituais. Eles são subdesenvolvidos, justamente por falta de exercício. Imaturidade. É para essas pessoas, para os imaturos, dessa forma que Hebreus 5,12 diz: quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Vocês já deviam estar ensinando essas coisas. Vocês já deviam fazendo discípulos. Mas, de novo, o pastor tem que vir, tem que lhe dizer: é assim, é assim, é assim. Pela milésima vez, 10ª vez, não é assim, é dessa forma. Crentes imaturos, que não crescem, que não desenvolvem. Por quê? Porque não tem um relacionamento com Cristo. Porque não usufrui do presente que Deus deu para a igreja, que é a própria igreja. A instabilidade, né? Outro perigo é a inconstância espiritual.
Cristãos imaturos são susceptíveis a novidades grotescas e modismos transitórios criados por charlatões profissionais. Eu digo que são os ciganos religiosos. Que é o cigano aqui não tem moradia física, né? Fica... tem uma palavrazinha para isso que eu me esqueci agora. Nômade. São nômades eclesiásticos. São as pessoas que vão realmente andando de um lado para outro. Escuta um negócio interessante, é para cá que eu vou. Escuta outro negócio ali, opa, novidade. Vamos para lá. São inconstantes. São cristãos que não podem ouvir nada de novo. Criam uma fantasia e a partir da fantasia seguem, né? E outro perigo é a ingenuidade. O perigo mais sério aqui é a decepção. Os meninos espirituais são inexperientes na palavra da justiça. Suas faculdades não são exercitadas para discernir o bem e o mal. Encontram alguém de uma seita falsa que os impressionam com suas palavras, que fazem todo o sentido, que vejam o seu aparente zelo e sinceridade, e por causa disso acreditam que se trata de uma verdade bíblica e de um cristão verdadeiro. São cristãos ingênuos. Se eles tivessem estudado a Bíblia, perceberia que aquele indivíduo está mudando, está trapaceando, está usando de forma traiçoeira as palavras. Porém, são levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, rumo a uma forma de erro sistematizado. Pastor, escutei isso aqui, pastor. Uma pregação num vídeo, pastor. Faz todo sentido, pastor. É verdade. E aí o pastor diz, minha irmã, pelo amor de Deus, não é assim não. E por incrível que pareça, os irmãos defendem o herege e não acreditam no pastor. Mano, não é assim não. Mano, é pastor, mas ele lá, pastor, estudou não sei aonde, tem não sei o quê. E o senhor, pastor? Pastor aqui da periferia, e defende a outra pessoa. Por quê? Ingenuidade. O senhor não entendeu o que é a igreja, não estuda a palavra de Deus, não vive a vida de igreja. Irmãos que não se exercitam na igreja local estão em constante perigo de cair presa a cada nova moda religiosa ou nova interpretação da escritura que aparecer. Não tem nenhum conhecimento profundo da palavra de Deus, porque eles não se exercitam na igreja, porque eles não servem na igreja, eles são jogados. Em todo vento novidade, eles são arrastados, são jogados de um lado para o outro. E eles não têm firmeza. É trágico quando há irmãos imaturos que mudam suas opiniões, mudam suas convicções com todo o vento de doutrina, somente porque alguém disse alguma coisa e faz sentido. Estes continuamente são vítimas de homens, são vítimas da malandragem e também vítimas de Satanás. E até eu escutei uma certa vez, né, uma frase que faz todo sentido. Jesus mandou que nós tenhamos a humildade de uma criança, não é o pensamento. Jesus não manda nós termos a imaturidade de uma criança. Jesus manda nós sermos humildes como uma criança. Mas nós não devemos ter a instabilidade de uma criança. Nós não devemos ter a ignorância de uma criança. Nós devemos ser cristãos maduros. Eu achei muito legal. O jovem chegou para mim, pastor, eu escutei uma pregação e estava errado. Escutei uma pregação que estava errada. Aí eu, graças a Deus. O que é que estava errado? Eu não sei não, pastor, mas estava diferente do que o senhor disse. Se estava diferente, não estava errado. Graças a Deus, é isso mesmo. Tá certo. Mas eu não sei o que é que está errado, mas está diferente. E se está diferente, está errado. Amém. É isso. É essa a ideia. Pessoa convicta, firme.
Aí o pastor é um presente de Deus para a minha vida. E ele está ensinando isso, é isso. Ou então, se você não acredita no pastor, meu irmão, o último lugar para você estar é aqui. Se você não confia no pastor, é o pior lugar para você estar. É o lugar onde você não confia no seu pastor. E essa é a ideia realmente de maturidade, de convicção. De você ter realmente essa firmeza. Um cristão maduro não é jogado de um lado para o outro pelas novidades espirituais que surgem nesse mercado da fé. Ele entende que Cristo deu um presente para a sua edificação, o seu pastor, da sua igreja local. E é nele que o cristão confia o direcionamento. Hebreus vai nos mostrar muita gente, de forma muito clara isso. Obedecei aos vossos pastores, que velam pelas vossas almas, como quem há de prestar conta delas diante de Deus. Obedecei aos vossos pastores. Sejam direcionados pelos seus pastores. Sejam guiados pelos seus pastores. Eles são um presente de Deus. Se você não acredita nisso, o que vai acontecer na sua vida? Olhe para o versículo 14. Só que de forma contrária. O que vai acontecer na sua vida, se você não entender que o pastor é um presente de Deus para a sua vida, se você não entender que na igreja local você tem que servir, o que vai acontecer na sua vida? Você continuará sendo menino inconstante, você continuará sendo levado em roda por todo o vento de doutrina, e você também enganado pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. O versículo 14 vai se tornar real na sua vida. Se você não entender isso. Se você não entender a palavra de Deus dizendo, você precisa de igreja, você precisa de um pastor. E o resultado em sua vida, se você entende isso, se você entende tudo isso que Paulo nos mostra aqui no capítulo 4, versículos 11 ao 16, o resultado em sua vida é demonstrado no versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele diz, olha, se você entender essa verdade, se você entender isso tudo que Deus concede, esse presente maravilhoso que Cristo te deu, que é a igreja local, a fonte é Cristo e o alvo, Cristo Jesus. Você vai crescer, você vai desenvolver. Cristo não é apenas a fonte, como eu disse, ele é também o objetivo, ele é o alvo para onde você vai estar caminhando. Você vai estar seguindo em direção a Cristo. O instrumento para a realização desse propósito, ele vai nos mostrar aqui no versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do próprio corpo, para a sua edificação em amor. A integração maravilhosa dos membros do corpo vem descrita na frase bem ajustado e ligado. Isso quer dizer que cada membro foi projetado exatamente para o seu próprio lugar, para a sua própria função, estando perfeitamente ligado a todos os demais membros para formar um organismo vivo e completo. O poder de Deus, o poder da igreja flui de Cristo e é através de todos nós, através dos membros se relacionando, através dos membros operando o crescimento. À medida que cada crente cumpre o seu papel, o corpo cresce como uma unidade harmoniosa e bem articulada. O corpo cresce quando os membros crescem, e eles crescem quando alimentam uns aos outros com a palavra de Deus. No sentido muito objetivo, de forma muito clara, de forma muito real. É a igreja que opera o seu próprio crescimento. É a igreja, no poder de Cristo Jesus, os membros, os irmãos, todos nós que operamos o nosso crescimento. Operamos o nosso próprio crescimento.
Não importa o quão humilde você seja. Não importa quais as características que hajam na sua vida. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu falo demais. Ah, mas eu falo de menos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho tempo. Não importa qualquer característica que exista na sua vida, meu irmão. Se você é membro dessa igreja, você tem um ministério a ser exercido. Você tem uma função para ser exercida. Nós precisamos de você. Essa igreja, para crescer, ela precisa de você. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai ser edificada quando você cumprir o seu papel. Isso significa que o crescimento é operado pelos membros da igreja à medida que eles vão se alimentando através da Bíblia, através da oração, através da adoração e também do serviço dentro da igreja local. Isso aqui é muito importante. O versículo 16 nos ensina algo muito precioso. Não há nada fora dessa igreja. Não há ninguém fora dessa igreja que seja útil para o seu crescimento, que seja necessário para o seu crescimento. Ah, pastor, mas para eu crescer na fé mesmo, eu preciso ir para outra igreja, me relacionar com as pessoas de lá, escutar pastor fulano de tal, fazer isso. Não. Olha o versículo 16, leia com atenção. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Paulo está falando para quem, meus irmãos? Para uma igreja local. E ele diz, olha, você quer crescer? Sabe o que é que você precisa para você crescer na caminhada da fé? Dessa igreja, desses irmãos, desses pastores. Você não precisa de nada de fora para crescer. Tudo aquilo que você precisa para crescer, Deus supriu nesse presente maravilhoso que Ele lhe deu, que se chama igreja local. O crescimento da igreja não é um resultado de métodos inteligentes, mas de todos os membros do corpo utilizando plenamente o seu dom espiritual no serviço da igreja local. Por isso, meus irmãos, valorizem a sua igreja local. Valorize a sua igreja local. Valorize essa igreja. É aqui que você recebe tudo para que você possa crescer na fé. Você quer ser parecido com Cristo? Você quer mesmo? Você quer ter uma relação íntima com Jesus? Você quer mesmo isso? Sabe do que é que você precisa? Dessa igreja. Desses irmãos. Desses pastores. Por isso que nós devemos valorizar esse grande presente. Valorizar essa igreja local. Não é de outro local que você precisa. Você precisa entender esse grande presente de Cristo dado para você, irmãos e pastores, uma igreja local. Amados, para concluir, eu quero dar aqui algumas lições desses versículos. Primeira lição, eu quero que você possa entender que você precisa orar pelos seus pastores. Amados, nós precisamos de oração para exercermos o nosso ministério pastoral. Nós precisamos realmente que os membros da igreja estejam orando. Minha esposa sabe que é uma luta esse sermão dominical. Preparar uma mensagem bíblica é uma luta, é uma labuta. E nós precisamos de oração. Se estiver na sua casa, lembre, Senhor, abençoa o pastor, um dos pastores, quando eles forem estudar a palavra de Deus, dê força, Pai. Ilumina a cabeça dele.
Ilumina a mente. Senhor, abençoa a família dos pastores. Você não sabe como o pastor fica feliz quando a família dele é bem cuidada na igreja. Senhor, abençoa a família dos pastores. Nós precisamos de oração, meus irmãos, para cumprirmos o nosso ministério pastoral. Outra lição, meus irmãos, deixem seus pastores ensinar a igreja e aprendam conosco. Como eu disse, vocês precisam de mim. Vocês precisam de nós. É de nós que vocês precisam. Vocês não precisam de pastores da internet. Vocês não precisam de pastores de outra igreja. Vocês não precisam da igreja de um amigo seu. Quando você tiver um problema, deixe o pastor lhe ensinar. Deixe um pastor se envolver na sua vida. Deixe o pastor lhe ajudar a você crescer. Se você tiver um problema, me procure. Nos procure. Valorize os seus pastores. Nos deixem ensinar. Nos deixem ser bênção na vida de vocês. Aprendam conosco. E valorizem também e cuidem dos seus pastores. Quem mais você escuta durante a semana? Qual pastor que você mais escuta durante a semana? Tenho certeza que não sou eu. Vocês me escutam aqui 1 hora no máximo. E aí vocês passam a semana escutando vários outros pastores. De quem são os ensinamentos que vocês aprendem realmente? De quem são os ensinamentos que vocês colocam em prática? São dos seus pastores? Valorizem e cuidem. Escutem os seus pastores. Cuidem dos seus pastores. Com gestos mesmos. Apoio. Presente. Eu amo o livro. Incentivo. Incentive seus pastores. Vocês não gostam de receberem mensagens bíblicas? Isso aqui não veio do alto não, meus irmãos. Não é uma revelação que eu recebo, não. São estudos. Incentivem. O incentivo é isso. É uma forma de você valorizar. Tem gente que não gosta de ser valorizado. Tem pastor que não gosta. Eu amo. Pastor, gostei muito da sua mensagem. Você não sabe a luta, só minha esposa sabe a luta. Quando eu chego domingo de noite em casa, meu irmão. O pastor Cláudio disse aqui, pai, no domingo, quando eu saí ali da sala ali, 9 horas da noite, todo mundo foi embora. Todo mundo já tinha ido embora. Eu fiquei angustiado. Rapaz, o que foi que aconteceu? O pessoal não gostava da pregação. Ninguém gostou da minha pregação. E eu fui angustiado para casa. Você não sabe, para todo pastor é uma luta. E como é que vocês podem cuidar dos pastores? Um incentivo. Uma coisa tão simples, mas que é um gesto de cuidado, de valorização dos seus pastores. Uma quarta lição agora envolvendo a igreja, irmãos, sejam ovelhas trabalhadoras. Sejam ovelhas dóceis e sejam ovelhas humildes. O maior desafio nosso, a nossa maior dificuldade aqui nessa igreja são recursos financeiros e recursos pessoas. Nós temos 30 membros na nossa igreja e nós temos ativos mesmo na nossa igreja, menos da metade. Que são ativos, que são frequentes, que se envolvem em tudo. É muito trabalho e pouca gente para trabalhar. É muita coisa para fazer e pouca gente para fazer. Por isso, sejam ovelhas trabalhadoras, se envolvam. Ah, pastor, mas eu não sei o que é que eu faço. Amado, só chegar para mim e perguntar, pastor, eu quero servir, o que é que eu posso ajudar? Eu vou arrumar alguma coisa para você fazer, com certeza. Só o que tem aqui é espaço para você se envolver. Sejam membros trabalhadores, se envolvam. Como aquela frase que diz, né? O servo que não serve, não serve.
Se você não está servindo na igreja, você não serve. Você tem que estar atuando, se envolvendo. E, amados, nossa quinta lição aqui. Ninguém aqui sai de mãos vazias. Ninguém aqui está de mãos vazias. Todos têm o seu dom. Você é decisivo para a forma com que nós alcançaremos os nossos objetivos. Você. Se você se envolver, nós vamos alcançar com menos dificuldade. Se você não se envolver, nós vamos alcançar ainda, porque quem faz a obra é Cristo. Só que nós vamos alcançar com mais dificuldade. Com você ou sem você, nós vamos alcançar. Mas você é decisivo em como nós alcançaremos. Vai ser menos trabalhoso ou você vai ser mais trabalhoso? Somente quando você usufruir plenamente, somente quando você entender isso, somente quando você entender essas coisas e usufruir desse presente maravilhoso que Deus deu para a sua vida e para a sua família, que é a igreja local, é que você crescerá a caminhada cristã. E nós também, como igreja, cresceremos juntos. Somente quando você entender essas coisas. E a igreja é o presente de Cristo para a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado, Deus, pelo teu amor e a tua bondade. Somos gratos, ó Deus, por esse enorme presente que o Senhor nos concede. A igreja. Estarmos aqui, ó Pai, juntos como corpo, cumprindo os propósitos de Cristo. Obrigado, Senhor, por esse imenso presente. Nos ensina, Deus, a valorizar a igreja local. Nos ensina, Deus, a valorizar, ó Pai, nós aqui que estamos juntos. Que somos um corpo. Que somos membros do corpo de Cristo. Para que nós possamos, juntos, ó Pai, operar o nosso crescimento. Senhor, tira, Pai, da mente e do coração de qualquer irmão que pense aqui, ó, que ele não é, ó Pai, que ele não é útil para a nossa igreja. Todos os nossos irmãos são úteis. Que o Senhor possa colocar, ó Pai, na mente e no coração desses irmãos que eles têm algo especial para compartilhar com essa igreja. Que é um dom, uma habilidade que próprio Cristo deu para que ele ajude a operar o crescimento dessa igreja. E que nós possamos crescer e nos envolver cada vez mais para que nós possamos chegar ao nosso objetivo, ao nosso propósito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós possamos viver todos os planos que Cristo traçou para as nossas vidas e todos os planos que Cristo traçou para a nossa igreja. Faz isso em nossas vidas, ó Pai. Faz isso em nossos corações. Pedimos a tua bênção e a tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos agora chamar o grupo.